E graças a Deus por você que está aqui, eu quero te convidar. Consertou, Jéssica? Está passando? Gênesis 6, versículos 8 e 9. Gênesis 6, versículos 8 e 9. E depois Gênesis também 7, versículos 15 e 16. Gênesis está fácil, né? Quero agradecer mais uma vez o louvor de hoje. Que louvor bacana. Não sei se todo mundo... Que louvor gostoso, né? Gil, eu te xingo, mas eu te amo. Mas você não mexe na goiaba lá dos outros, não. É da rua, né? Mas não pega não, gente. Se alguém quiser goiaba, eu vou ali no sacolão, eu vou comprar goiaba para vocês. Está avisado. Fica a dica, né? Que louvor abençoado. Diz assim... Noé, porém Noé encontrou favor, ou então graça, aos olhos do Senhor. É 8 e 9 só. Gênesis 8 e 9. Porém, são estas... É 8 esse? Então, só 8. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Agora, Gênesis também, capítulo 7, versículos 15 e 16. De todos os seres que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. Você pode repetir isso? E o Senhor fechou a porta da arca. Senta no seu lugar. Irmãos, provavelmente até quem não é evangélico sabe a história de Noé. Já ouviu falar sobre a história de Noé, só que nesta manhã não é especificamente sobre o dilúvio que eu quero falar com vocês. É sobre a atitude de Noé diante daquilo que estava acontecendo e diante daquilo que Deus avisou que aconteceria. E se a gente olha hoje, Jesus avisou que nesse tempo que a gente vive agora, os dias serão como tem sido como nos dias de Noé. Tem hora que, de verdade, outro dia eu até falei com a minha filha, que bom que a minha mãe não está viva para ver o tanto de coisa estranha que está acontecendo. Que bom que Deus recolheu ela antes, porque assim, irmãos, as coisas que a gente está ouvindo, e não precisa da gente ficar procurando muita coisa, são coisas muito absurdas. A maldade das pessoas, o amor, como a Lorraine falou, que já esfriou, as pessoas que estão cada vez mais egoístas, os absurdos, irmãos, coisas, mãe que era para proteger filho, fazendo coisas absurdas com filho. Eu vi eu não quis ler, reservei o direito de não ler. Uma mãe saiu com um namorado, foi para uma festa e deixou a menina 3 dias em casa sozinha, uma menina de 3 anos, com litros de leite. Você viu? 1 ano. E a menina ficou ali sozinha com litros de leite. E ela falou na entrevista que ela precisava ir para a festa. Foi presa, e bem presa, né? E a criança... Então, a gente vai vendo as coisas e a gente vai perceber que os dias que Jesus avisou que seriam como os dias de Noé, e ele faz um alerta, nos últimos dias, os dias serão como os dias de Noé. E hoje eu quero te chamar a atenção para ver o que estava acontecendo. E Deus chamou Noé, Kiko, no meio do caos e da degradação da raça humana. Você começa a ver coisas no meio do povo, andando nas ruas, as matérias de jornais, e você vai vendo como nos dias de Noé. A Bíblia fala que havia uma total degradação da raça humana, que o povo estava fazendo coisas terríveis. E a Bíblia diz que no capítulo 6, aí, se você está com a Bíblia aberta, tem um subtítulo que está escrito assim: a corrupção do gênero humano, ou a corrupção da raça humana. E é neste contexto que diz a Bíblia que o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado deles eram desígnios maus para aquele povo, e que o coração deles era continuamente mau. Foi isso que Deus viu no meio da humanidade, que o desígnio, que aquilo que estava dentro do homem era mau, era sempre mau. E se a gente pedir a Deus para sondar o nosso coração, e se não for o Senhor em nós, não tem muita diferença disso, irmãos.
Se não fosse o Senhor em nós, a misericórdia de nós, aquilo que há de pior dentro de cada um de nós estaria atuando. O que nos salva, o que nos muda, o que nos move é a presença do Senhor em nós. E a Bíblia diz que é neste contexto que Deus avisa para Noé aquilo que está para acontecer. É neste contexto de depravação, de corrupção, é neste contexto, irmãos, onde havia uma prática da imoralidade terrível, é neste contexto em que havia ali, o sexo era livre, era corrupção, gente agindo com imoralidade, é dentro deste contexto que Deus chama Noé. E Deus vai falar para Noé assim, olha, eu vou fazer desaparecer da terra o ser humano que criei. E aí você pode pensar assim, puxa vida, mas se Deus criou, por que ele criou alguém que ficou fazendo essas coisas? Se Deus criou as pessoas, por que Deus criou alguém que ele já sabia que ia fazer essas coisas? O que acontece, irmãos, é que Deus nos dá o livre-arbítrio. Foi o livre-arbítrio que te trouxe aqui hoje. Você tinha opção de não vir. É o livre-arbítrio que nos faz mudar o nosso estilo de vida. É essa liberdade que Deus nos dá e que Deus não viola esse direito em nós, é que nos permite fazer o que é certo ou o que é errado. É o livre-arbítrio que faz alguém beber todos os dias, cheirar cocaína, usar maconha. É o livre-arbítrio que faz alguém fumar todos os dias, mexer com pornografia, com prostituição. É a liberdade que a gente tem de escolher. Deus não vai nos obrigar a andar na presença dele. Deus não vai nos obrigar a fazer aquilo que ele espera de nós. E aí a Bíblia diz que Deus fala assim, eu vou fazer desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Eu vou destruir não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. E aí a gente para pensar aqui numa coisa, o que Deus sente por você hoje? O que você causa no coração de Deus? Sabe, irmãos, a gente que tem filho, qualquer um de nós aqui, a gente fica triste quando um filho, a gente não fica com raiva do filho, a gente fica triste com aquilo que o filho faz, quando ele age de maneira errada. Sabe, e hoje a gente precisa pensar que sentimento que você está provocando em Deus. Que Deus sente por causa de você? A gente quando vê um filho prosperar, pensa, a Lídia gosta das coisas que normalmente um ser humano não gosta. A Lídia já tem 2 graduações. Eu falei, mãe, estou pensando em fazer mais uma faculdade. E eu quero fazer estatística. A Lídia não para. Estatística, eu não conheço ninguém que fez estatística na minha... Alguém aqui fez estatística? Desculpa. Ninguém, né? E aí você vê uma filha que vai trabalhar num lugar que domina o serviço e que sabe o que ela está fazendo. Todo pai, toda mãe fica feliz com isso. E aí a Bíblia diz que Deus agora fala com nós, eu estou muito triste com esse povo que eu criei, porque eles se perderam, eles se corromperam. E a gente precisa pensar, enquanto filhos de Deus, irmãos, é óbvio que nós erramos todos os dias, mas todo dia o pecado vem e faz o quê? Me chama. Todo dia o quê? As tentações me chamam, e a tentação vem mesmo. Para mim a tentação não vem em forma de dinheiro, para mim a tentação não vem em forma de maconha, mas a tentação vem. Cada um aí sabe da sua fraqueza, onde é que você vai ser tentado. E aí Deus fala para Noé, Noé, eu vou acabar com esse povo. E a Bíblia diz nesse versículo seguinte, que foi o que nós lemos, que Noé achou graça, favor diante de Deus. E neste tempo, irmãos, em que a gente tem visto tanta coisa estranha acontecendo, essa palavra graça aparece na Bíblia pela primeira vez, quando Deus acha graça diante de Noé, e Deus acha o favor, Noé acha o favor de Deus para Deus contar para ele o que estava para acontecer. E é neste contexto que a Bíblia diz que Deus vai dizer de Noé que ele era um homem justo e íntegro, diferente dos seus contemporâneos, que ele andava com Deus. E a gente está precisando disso, irmãos. A gente está precisando nesta época que estão piores do que os dias de Noé. A gente está precisando ser esse homem aqui, esta pessoa que Deus olha para nós e fala, olha a Kelly é íntegra, ela é justa e ela anda comigo. Olha a Lucelena, olha o que Deus fala de nós, irmãos.
Sabe, a Bíblia diz que por causa disso, Deus chama Noé e vai revelar para Noé o que estava para acontecer. E ele dá para Noé, e todo mundo sabe da história da arca, uns acham que é fábula e a gente tem certeza que é verdade. E ele chama Noé e fala: Noé, você vai fazer um barcão, você vai construir uma embarcação gigante de aproximadamente 155 metros de comprimento. Eu não sei quanto que dá um quarteirão, quantos metros tem um quarteirão. 100 metros tem um quarteirão, mais ou menos, né? Maior do que um quarteirão. Você vai construir esse barco com 25 metros de largura, com 15 metros de altura. E você não vai encontrar na Bíblia, nos comentários teológicos, você não vai ver em momento algum, Liliane, Noé falando: Deus, o que eu vou fazer com isso? O que o Senhor está me mandando fazer? Por que o Senhor está me mandando construir essa coisa gigante? Por que o Senhor está me mandando fazer? E muitas vezes, irmãos, a despeito do que Noé fez, as pessoas vão questionando aquilo que Deus nos chama para fazer. As pessoas vão achando difícil demais a vida com Deus. E hoje Deus não está mandando a gente construir um barcão, porque hoje nós somos a arca onde o Senhor mora. Hoje nós somos o lugar onde Deus entrou. Deus entrou naquela arca com Noé, habitou com ele, mas hoje é em nós que ele habita. E hoje Deus continua nos chamando para trabalhar, irmãos. Para trabalhar no meio da nossa parentela, para trabalhar no meio para trabalhar para o Senhor onde você trabalha, para as pessoas olharem para você e conhecerem a Deus. Ontem aconteceu uma coisa que eu nem sabia, uma irmã que passou pelo Face a Face, que estava aqui, ela conhece a Raquel, que prega aqui no culto das 8, que pregou no Face a Face ontem, conhece a pastora Júlia, ela trabalha lá onde eu trabalhava, na Afonso Pena 1212, na prefeitura. E aí a gente precisa pensar que fama que a gente deixa por onde que a gente passa. Que a gente deixa de história, irmãos. Aí eu tive a oportunidade de falar com a Raquel. A Raquel era minha chefia imediata na prefeitura. E hoje ela trabalha aqui na igreja com a gente. Ela continua lá, mas ela trabalha aqui na igreja com a gente. Sabe, irmãos, quando eu estava ali, tinha dias que eram difíceis. Era uma época muito difícil para nós lá em casa. Foram anos muito difíceis, irmãos. Mas eu trabalhei ali naquele lugar, não fazia hora, não enrolava com o serviço. Nunca gostei disso. E as pessoas sabiam que eu estava ali e me conheciam por ser pastora. As pessoas me conheciam ali dentro porque eu estava ali fazendo a arca, irmãos, trabalhando para o Senhor. E a gente precisa pensar nisso hoje, nesse tempo que está tão perto de Jesus voltar. Você tem feito aquilo que o Senhor espera de você? Ele chama Noé e fala: Noé, você vai construir essa embarcação. E a Bíblia não fala, Noé, naquela época, ele era um agricultor, ele não era um engenheiro que sabia fazer cálculo, ele não era um marceneiro, um construtor, ele trabalhava com a terra. E Deus chama Noé, e aí ele diz assim: mandarei um dilúvio para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo do céu. Tudo que há na terra será destruído, mas com você eu vou estabelecer uma aliança. Com você eu vou estabelecer uma aliança entre você e mim. Por causa disso, a sua família também será salva. E aí Deus está dizendo para Noé: olha, eu quero, por causa do relacionamento que nós temos, eu vou abençoar a sua casa. E você sabe o que é isso nos dias de hoje? É você orar e falar: Deus, porque eu estou te pedindo, por minha causa, abençoa meu filho. Por minha causa, abençoa minha neta. Deus, porque eu estou te pedindo, abençoa meu irmão. Isso é que é ter aliança, é que é andar com Deus. É você andar com Deus de uma maneira. E um dia eu ouvi um pastor dizendo assim: Senhor, se é que eu tenho crédito com o Senhor no céu, me abençoa fulano por minha causa. E agora Deus está dizendo: Noé, você tem crédito comigo. É porque você vai ser salvo do que está para vir. E junto com você entra a sua mulher, entra seus filhos, entra as mulheres dos seus filhos. Porque quando o dilúvio vier, vocês estarão salvos na arca. E a gente precisa pensar hoje, irmãos, sabe, neste mês do fortalecimento, o que nós temos feito para as pessoas que estão à nossa volta conhecerem o Senhor.
O que você tem, como é que você tem trabalhado para o Senhor no meio da sua família? Você não tem que deixar de ir em festa porque tem música secular nas festas. Você não tem que deixar de ir na festa porque tem bebedeira. Irmãos, você tem que entrar no meio da sua família. E a sua família precisa olhar para você e ver Jesus na sua vida. Ver que você tem o Senhor. Tem uma religião, não é... Inclusive são confundidos com evangélicos, mas não são. Eles são contados no meio de seitas. Tem uma seita aí que depois que você passa para esse lugar, você não pode mais comemorar aniversário, você não pode mais comemorar Natal, você é proibido de celebrar Natal, de comemorar aniversário. E aí a família toma uma antipatia, irmãos. E você sabe o que acontece? Por causa disso, o povo toma raiva até da gente, achando que a gente também não me chama para comer um peru de Natal, irmão. Faz a mesa lá, põe as frutas, compra muita lixia e me chama que eu estou lá. Irmãos, e por causa disso o povo fica com raiva da gente. Porque ao invés da pessoa mostrar que Jesus vem para unir as pessoas, ao invés daquela seita mostrar que Jesus vem, é para provocar uma diferença, para unir, as pessoas se espalham. E aí Deus está falando agora para Noé, que é para ele entrar na arca, levar a família dele, levar um par de cada ave, um par de cada animal, daqueles animais que rastejam, leve com você todo tipo de comida, está escrito na Bíblia, e armazene-a com você, isso será para alimento a você e para eles. Irmãos, sabe o que isso significa para nós hoje? É o alimento espiritual na nossa casa. Que tipo de comida que sua família recebe? Irmãos, eu sei, e eu também gosto de acordar de manhã. Você é daqueles que acorda, liga a televisão para cochilar mais um pouquinho? Tem alguém aqui além de mim? Você gosta de dormir com a televisão ligada? Eu entendo vocês, eu também acho legal. Diz a Lídia que lá em casa é muito esquisito, que a gente faz muito barulho durante a noite, porque a gente ora, a gente conversa, a gente vê televisão. É animada a noite lá em casa, é animada, toda noite é animada lá em casa. Só que a gente não está falando dessa comida. É que tipo de comida que a sua família recebe de você? Que tipo de comida que você está armazenando? Não é arroz e feijão, é o que sai da sua boca. Eu atendendo uma pessoa 15 para 7h30 da manhã, ela contando o que o filho fala. E ele fala, que desgraça de comida, que desgraça de não sei de quê. É a comida que ele está tendo lá dentro. Que tipo de comida que sai da sua boca? Você está achando que sua família vai querer Jesus se não estiver orando dentro da sua casa? Você está achando que sua família vai na lábia de Jesus uma vez por semana, uma hora aqui na igreja? Não vai não, irmãos. Você está achando que sua família vai querer Jesus se ver você pegar a Bíblia só para trazer para a igreja, mas não tiver abrir a Bíblia a semana inteira? Não vai não, eles vão comer a comida que você come, é o que você assiste na televisão, é o que você escuta, é o que você fica na mão o tempo todo, se é o celular, o que você anda vendo. Deus falou para Noé, você vai levar comida para sua família, porque os animais, irmãos, a título de curiosidade, obviamente os animais ficaram dormindo, não dava para o elefantão ficar acordado na arca, imagina a sujeira, irmãos, né? Não dava para o leãozão ficar acordado na arca, então é obviamente que eles ficaram hibernando e eles ficaram dormindo enquanto eles ficaram na arca, mas a família de Noé precisava comer. E o que sua família está comendo? A gente aqui está acostumado, e se você que está chegando por agora, talvez ainda não perceba, a gente é uma igreja de gente que trabalha muito. Aqui tem um monte de gente que tem 2 empregos, gente que desembola, que não tem medo. Se bobear, Justino, a gente arruma até um terceiro para viajar, mas, né? Mas a gente vai, né? Mas aqui é uma igreja de gente que se esforça muito, e é uma igreja de gente que põe comida em casa. Talvez você nunca parou para pensar, a maioria das cestas, dos mantimentos que hoje a pastora Jéssica está entregando, não são para pessoas daqui. E o povo aqui quer ajudar. O povo aqui é o povo que trabalha. Não, pastor, lá em casa está tudo bem, tem tudo. Mas e a outra comida? E o que é espiritual que sua família está comendo? O que vocês escutam durante o dia? O que vocês conversam durante o dia? Sabe, irmãos, o que sua família estiver fazendo? O que você está oferecendo para sua família? O que sua família tiver? Irmãos, é uma questão de lógica. Se você fica com a cara na série, na televisão, é isso que sua família vai aprender. Se você não gosta de ler, se os seus filhos cresceram ouvindo você falando, eu detesto ler, eles não vão ler.
Agora Deus falou para Noé, você vai fazer um barcão, e você vai fazer esse barco às medidas que eu estou te dando, e vai pôr comida lá dentro. E hoje, irmãos, a gente tem que pensar que sendo nós essa arca, a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Com 5 minutos de conversa, você sabe o que tem dentro do coração de uma pessoa. Com 5 minutos de conversa, você já identifica se a pessoa está bem com Jesus ou se não está. Foi o que Noé fez, e a Bíblia diz assim, Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. E aí esse homem vai trabalhar 100 anos. Naquele tempo era normal viver muito. Eu fiquei cansada pensando aqui na história de Noé. Cardoso, ele começou a fazer a arca com 500 anos. Com 500 anos ele era um gatinho, com todo respeito, pai, mas porque foi depois de 500 anos que ele teve 3 filhos. Olha isso, irmãos. Depois de 500 anos ele teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e ele passa 100 anos construindo a arca. E nesses 100 anos, imagina o que esse homem ouviu de zombaria. Você é crente? Você vai lá dar dinheiro para pastor? Ah, você é crente? Você vai lá, não, lá no caso é para pastora. Você, né, você é crente? Ó, você é o povo da Bíblia? Como nós também muitas vezes ouvimos. Eu fico lembrando da Stephanie na faculdade. Eu fico pensando, aqui na igreja tem uma irmã que ela é médica, ela é cardiologista, ela é pediatra da área de cardiologia e ela trabalha em CTI. E ela falou que lá no serviço dela, ela tem que vigiar como que ela vai falar de Jesus para alguém. Porque 90% dos médicos não acreditam que Deus existe. 90% dos médicos não acreditam. Você já foi no médico e falou assim, obrigada, doutor, fica com Deus. E que ele respondeu para você assim, tchau. Já aconteceu? Comigo também. A maioria sequer aceita a bênção de Deus. E ela falou que quando que teve um paciente, uma criança que estava morrendo na mão dela, e ela sabia que aquela criança ia morrer, e ela começou a orar, e chorando e orando por aquele menino, ressuscitando aquele menino no CTI, que os médicos ficaram horrorizados de vê-la fazendo isso. Imagina Noé, 100 anos, Lucileno, construindo um lugar onde não tinha água. Vai acontecer a água depois disso daqui. Construindo um barcão, uma embarcação, onde não tinha água. E o que ele ouviu em 100 anos? Procura aqui, Marcelo, um versículo que vai falar assim, Noé ficou chateado, esfriou na fé. Procura aqui, Rodrigo, um versículo que fala, não, Noé ficou tão desmotivado porque ninguém queria ajudar. Noé deve ter ouvido ali tanta zombaria. E ele permaneceu firme. E como é que você está permanecendo, meu irmão? Como é que você está na sua vida cristã? Eu refaço para você a pergunta que eu fiz no início. O que é que Deus sente por você? Que sentimento você está causando em Deus? E Noé não parou de trabalhar. Com 600 anos, ele termina aquela arca. Com 600 anos, ele termina de construir aquela embarcação gigante que tinha um andar inferior, o andar do meio, o andar superior. Deus havia mandado ele escolher a madeira, era uma madeira específica, tudo isso fala de Jesus. Deus havia mandado ele separar o betume, o piche, para passar, para calafetar a água, a arca, para não entrar água. E Deus havia feito tudo, até o dia que Deus falou com Noé. Noé, hoje é dia de você entrar na arca. Irmãos, eu não sei vocês, pouca coisa me faz chorar. Mas eu não consigo imaginar Jesus voltar e alguém da minha família ficar aqui. Eu não consigo. Eu terei fracassado como pastora se alguém da minha casa ficar. A gente não tem noção do horror. O mínimo que a gente pode mensurar é quando a gente olha para esses países perseguidos hoje. O que teve de gente que morreu na Nigéria este mês. Vocês não estão entendendo. Tem um país, ainda hoje, em que todos os dias um cristão é sacrificado de manhã e um cristão é sacrificado à noite. Eu não consigo imaginar Jesus voltar e alguém ir na minha casa me procurar o pastor. Meus filhos têm chave lá de casa. Terrível eu imaginar
Isso. Vamos fazer mais um batismo. E nesse batismo, nós vamos dar o curso para que os nossos adolescentes, pelo menos, entendam sobre o batismo e se decidam pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo. E aí a gente olha Deus mandando Noé na arca, e a Bíblia diz que aquela arca que Deus havia feito era tudo que Noé e a família dele precisavam. E Deus é tudo que a gente precisa. A gente cantou isso tanto. É tudo que eu preciso. E se você prestar atenção, tudo que você precisa, Deus tem cuidado e tem colocado na sua mão. A gente quer mais porque o olho da gente é grande. Deus dá um carrinho, a gente quer um carrão. Deus dá uma casinha, a gente quer uma casona. Deus dá um apartamentinho, a gente quer uma casa. É porque o olho da gente, não é pecado querer coisa boa, não. Eu quero uma casona, eu quero fazer batismo lá em casa. Quero batismo, eu quero, irmãos. Não sei se vai dar tempo, não, mas eu quero. Só que tudo que Noé e os filhos, a esposa e as noras precisavam, estava dentro da arca. Quando você entra em casa, não interessa se é pai, filho, irmão, sogra, avó, neto, o que você tem de precioso é aquilo que está dentro da sua casa. Por isso, cuidado com o que você tem feito com a sua família. Cuidado como você tem tratado. Cuidado, irmãos. Irmãos, o dia que eu li, eu sempre fui boa filha. Aí um dia eu li na Bíblia que quem honra pai e mãe vive muito. Então vou viver bastante. Nunca dei um grito com minha mãe, irmãos. André está com 43 anos. Tem uns filhos mais atrevidos. Os caçula costumam ser mais mimados ou mais atrevidos. Sabe o que é você ter um filho de 43 anos que nunca levantou a voz para você? É um fofo, o Andrezinho. Sabe o que é? Você vê umas meninas que você... Irmãos, eu nunca tive trabalho com as meninas. Porque é o meu ministério. É o primeiro ministério que você tem, a sua família. E aí, para terminar, a Bíblia diz, e isso é muito sério, talvez você nunca parou para prestar atenção. Depois, Luana, que Deus mandou Noé entrar na arca, a arca ainda ficou 7 dias com a porta aberta. Ficou 7 dias com a porta aberta para ver se alguém mais queria entrar na arca. Sabe o que é isso? É a oportunidade que Deus está nos dando agora de confessar Jesus como Senhor e Salvador, de mudar, deixar Ele mudar a nossa vida, deixar Ele mudar a nossa história, deixar Ele mudar. Irmãos, não é na nossa força. A gente não tem força para lutar com o mundo espiritual. Você não tem força própria para lutar contra um demônio do vício. Você não tem. Você não tem força própria para lutar contra a pornografia. Você não tem. Porque você está lutando com uma força muito maior do que você conhece. Você sabe o que eu estou falando? Se você já viu alguém chegar na igreja e passar mal, ontem eu precisei pedir o Lucas para vir ficar perto. A gente sabe a força dos demônios no corpo de uma pessoa e não é na força do nosso braço. A gente vai ter que pedir a Deus para dar uma arrumada na arca, para olhar para dentro de nós, para ver o que a gente está... Irmão, se a nossa família não vê Jesus em nós dentro de casa, eles não vão querer Jesus só de domingo de manhã na igreja. Tem que começar lá, é com a vida que você tem. Tem que começar em casa. Tem hora que eu tenho que mandar as marmanjas orar para comer. Essa semana, acho que você não estava lá não, foi Priscila. Você não orou para comer não? O pastor perguntou. Você não orou não? Minha mãe já fez a comida em jejum, está tudo consagrado. Além de tudo é cara de pau. Que é isso, Priscila? Não, mas você fez a comida, está jejuando, já está tudo consagrado. Mas elas sabem. Eles sabem quem que eles vão pedir oração na hora do aperto. Eles sabem que para quem que eles vão buscar. Essa semana, e é uma coisa tão natural que eu nunca pensei, os vídeos que a Flavinha põe no grupo da igreja, a Lídia reposta, envia para as pessoas do convívio dela. E ela está comigo, todo dia me conhece. Se eles estão aqui, eles estão me vendo, mas me conhecem lá em casa. E a gente precisa pensar nisso. A arca ficou aberta 7 dias. Ninguém quis, Felipe. Ninguém quis.
Aí, Selma, quando começou o dilúvio, a Bíblia diz que o próprio Deus fechou a porta da arca, porque Noé começou a ouvir o grito das pessoas lá fora. Vocês imaginam, eu tenho pavor de água, eu só não tenho medo da água do chuveiro. Eu não sei se alguém me acompanha, eu tenho pavor, porque tudo que é morte por afogamento é terrível. Eu lembro, o avô dos meninos voltou desesperado do Pará, ele foi tentar socorrer, viu um monte de gente, a hora que tiraram o corpo, a coisa horrível, o corpo boiando, todo inchado, os peixes estavam no rio, já tinham comido os olhos, terrível morrer por afogamento. E aí Noé começou a ouvir o grito daquele povo, morrendo afogado. E Deus fechou a porta, porque eu tenho certeza, Alcione, que se Noé pudesse, ele ia abrir a porta para entrar mais alguém. E quando a porta da graça fechar, quando os anjos tocarem as trombetas, quando Jesus buscar a igreja, acabou a graça. No dia que a igreja for tirada da terra, junto conosco vai o Espírito Santo, que é quem segura a onda na nossa vida. Se não fosse o Espírito Santo, irmão, já não dava conta, não. É o Espírito Santo que está dentro da gente, e a gente canta, e às vezes a gente não pensa, o Espírito Santo que se move em nós. A igreja vai embora, e o Espírito Santo também vai, e a porta da graça vai fechar. Irmãos, imagina a cena de quem estava dentro da arca, se pudesse ver. Corpos boiando, o povo todo morrendo afogado. Não estou nem pensando em bicho numas horas dessa. O que é bicho? O que é vaca? O que é boi? Eu estou falando de gente. E Noé ouviu os gritos, até o momento que aqueles gritos pararam e não tinha mais ninguém lá fora com vida. E Deus cumpriu o que ele falou. Ele destruiu toda a raça humana. E como ele sempre cumpre o que ele fala, a Bíblia diz que Deus vela para cumprir a sua palavra. Ele avisou que Jesus está para voltar. E os sinais estão aí. Você viu só nesse mês de agosto quantos terremotos aconteceram na terra? Você está acompanhando? E aí alguém vai dizer assim, os descrentes vão dizer, sempre aconteceu, as placas tectônicas estão se movendo, o eixo da terra está se movimentando, o eixo da terra mudou, e sempre se moveu, até é por causa do aquecimento global, é por causa do homem, o homem está fazendo isso, sempre aconteceu, e Jesus está voltando. Você olha para as coisas que você anda vendo na televisão, você viu os irmãos orando no sul por causa do tornado que chegou, e os irmãos orando para o tornado não chegar na porta da casa deles, virou zombaria na internet, mas o tornado não chegou na casa dos irmãos. Os irmãos estenderam a mão e falaram, Deus, nós não temos para onde ir, nós não temos o que fazer, não deixe esse tornado destruir nossa casa, e a casa deles está de pé. Cuidado com a sua arca. Jesus está voltando, irmãos, e a gente tem tempo agora. Cuidado, ponha comida dentro da sua casa, mas luta contra você, luta contra a sua natureza. Se você sabe que você está frio na fé, irmão, vai resolver a sua vida, vem buscar Deus. Nós vamos começar aí, 21 dias a igreja vai estar aberta em setembro, mês de céus abertos sobre nós, 21 dias de jejum e oração, e Deus fez tanto da primeira vez. Muita gente mora longe, tem um casal que estava aqui 8 horas da manhã, mora a 40 quilômetros de distância daqui, e ainda é perigoso eles darem a cara aqui todos os 21 dias. E aí os testemunhos começaram. Um eu posso contar, porque esse é público, e esta semana eu tive o prazer de ouvir o Léo falando comigo, falou, pastora, sabe o que é você orar? Nós oramos junto no cantinho aqui muitas vezes, e o Léo chorando comigo, falou, pastora, eu chorei lá na fazenda do meu sogro. Eu liguei a televisão para ver o jogo do Borussia e meu jogador está lá jogando. Eu chorei vendo o jogo, pensando quantas vezes que eu pedi a Deus que desse essa bênção para mim. Eu chorei. Você sabe o nome do jogador daqui, que era daqui do Cruzeiro, que está lá no Borussia? Você sabe? Cauã, né? E tem um outro que vai, que é lá do Bahia, que chama como?
Quero saber se vocês estão sabendo versículo bíblico, porque nome de jogador todo mundo está sabendo. Eu vou querer os versículos bíblicos da próxima pergunta agora. E você vê aquele menino, irmãos, que não falou isso com orgulho, falou: pastora, os céus abriram sobre mim. Eu sentei na sala da fazenda do meu sogro e vendo meu jogador, e ele está lá na Alemanha agora. Falei: você vai orar de dia, de manhã e de noite, amém, pastor? E você vai vigiar, você vai ungir sua cabeça todo dia. Mas sabe o que é? É gente que está entendendo que sem Deus não vai para lugar nenhum. É gente que se humilha, falou: pastora, tudo que eu tenho é de Deus. Eu entrei na igreja, como morava de aluguel, não tinha nada, carro velho estragando, e tudo que eu tenho hoje foi Deus que me deu. E a gente precisa pensar nisso, irmãos. Nós vamos começar, serão 21 dias de jejum. Nesses 21 dias de jejum, nós vamos, antes da abertura, vai ter um grupo de pagode aqui para os homens. Cadê os homens dessa igreja? Na hora que eu perguntar cadê os homens, vocês falam: urra! Cadê as mulheres dessa igreja? Cadê os homens dessa igreja? Ó, é isso aí. Dia 5 vai ter culto de homens aqui, vai ter pagode. Os meninos são bons demais no pagode. E o povo está querendo que eu faça uma feijoada. A gente faz a feijoada de noite, pagode com feijoada. É tudo que o crente gosta. 10 horas da noite, pagode com feijoada. É coisa de crente que não passa mal do estômago, né? E aí nós vamos nos preparar. Dentro dos 21 dias, vamos ter renovação dos votos do casamento. Se você está solteiro, dá tempo de você casar. Só que, Gilbert, não, você não. Você está cedo. O Gilbert está lá para Carol assim, ó. Não, você ainda não, né? A gente vai ter renovação dos votos do casamento. Mas vamos cuidar da nossa arca, irmãos. Aproveita esses 21 dias que vão começar, irmãos. E para quem mora perto, não é sacrifício, não. Pelo amor de Deus, não fala com ninguém, não. Vou fazer um sacrifício. Eu vou para a igreja 21. Pelo amor, toma um juízo. Isso não é sacrifício, não, irmão. Isso é privilégio, que você mora perto. E eu quero orar por você agora. Fica de pé no seu lugar. E eu quero aproveitar. Amém, irmãos? E se você hoje precisa dar uma consertada aí nessa arca, é hoje que você tem que pedir a Deus misericórdia de você. Às vezes hoje fala: Deus, eu quero parar de ver coisa que não está me edificando. Tira de minha vontade de ver coisa que não me edifica. Eu quero que minha família olhe para mim e veja que lá em casa é a arca de Deus. Eu quero que a minha família olhe para mim e fale: ora por mim. As pessoas pedem oração para você, porque isso aqui é um diferencial, irmãos. Ora por mim. Sabe, irmãos, é que a nossa família veja em nós que nós somos a arca do Senhor hoje. Ora por você agora, pede a Deus misericórdia. Se você está precisando reconciliar com Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente hoje. Se você andou errado e hoje você quer consertar a sua vida com Deus, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Se você nunca aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, sai do seu lugar e vem aqui na frente também. Nós vamos orar com você. Clama ao Senhor agora.